Meu nome é Aurelia Mena. Nunca gostei muito do meu nome, embora minha mãe dissesse que era da sua avó, uma mulher forte que vendia tamales em Boca del Rio e nunca se sentava para comer até que todos tivessem terminado. Cresci ouvindo essas histórias enquanto ela limpava feijão ou costurava os uniformes escolares dos meus irmãos. Histórias de mulheres que não paravam, que não reclamavam. Mulheres de jalecos floridos e pés rachados. Agora que tenho 64 anos, vivo com meu neto Emiliano em uma casa que parece grande demais desde que meu filho se mudou. Não foi uma briga, nem nada assim. Só que ele arranjou um trabalho melhor em Monterrey e levou a esposa e a filha com ele. A princípio disseram que voltariam no verão. Depois que no Natal. Depois que talvez para o aniversário de Emiliano. Mas isso foi há 3 anos. A casa ainda cheira a café com canela pela manhã. Ainda mantenho o vaso de barro com hortelã na janela, mesmo que já tenha secado 3 vezes este ano. O que mudou é o silêncio. Antes havia vozes. Discussões suaves sobre quem ia lavar os pratos, risadas da sala quando passavam novelas antigas, chamadas em viva voz com minhas irmãs de Vera Cruz. Agora tudo isso é esporádico. Ou em mensagens de áudio que escuto sozinha enquanto preparo arroz. Emiliano tem 14 anos. É mais alto do que eu e quase não fala. Costuma ficar com os fones de ouvido o dia todo, como se o mundo real fosse algo que se pode baixar ou pausar. Às vezes me pergunto se ele ainda me ouve quando falo, ou se responde apenas por educação. Mas não insisto. Aprendi que os meninos de agora são diferentes. E também porque não quero ser como minha mãe, que insistia até que todos chorassem. Às quartas-feiras, vou ao mercado comprar frutas. Levo minha bolsa de lona e uma lista curta: bananas, laranjas, talvez goiabas se estiverem baratas. A senhora da banca de verduras me cumprimenta pelo nome. Ainda me chama de senhorita, embora saiba que fui casada. Acho que é por respeito. Ou por hábito. Hoje, enquanto voltava para casa com a bolsa cheia, vi algo estranho. A porta do quarto de Emiliano estava aberta. Ele geralmente a mantém fechada como um cofre. Mas hoje estava entreaberta e havia luz acesa. Espiei com cuidado. Estava vazia. Só a cama mal feita, um tênis caído no chão e uma folha de papel em cima da mesa. Era um desenho. Um rosto, talvez o meu. Com olhos grandes e um lenço no cabelo. Abaixo, uma legenda em letras pequenas: Perdón por no hablar más. Não sei o que senti. Parte de mim se alegrou. Ele ainda me vê. Ainda pensa em mim. Mas outra parte, queria perguntar o que significava isso. Queria abraçá-lo e dizer que não precisa pedir perdão por ser quem é. Que só quer saber que está bem. Mas não disse nada. Deixei o desenho onde estava e fui preparar ovos com tomate. Quando ele desceu, fingi que tudo estava normal. Ele também. E assim seguimos. Uma semana depois, recebi uma ligação da escola. O orientador queria falar comigo sobre Emiliano. Disse que ele estava retraído, que às vezes parecia cansado demais para prestar atenção. Que seus cadernos estavam vazios, mas suas notas nas provas ainda eram boas. Eu perguntei se havia feito algo errado. O homem disse que não, que era mais uma preocupação geral. Que talvez fosse bom que ele visse alguém. Um psicólogo, sugeriu ele. Agradeci e desliguei. Fiquei parada com o telefone na mão, olhando para o corredor, como se Emiliano fosse aparecer ali mesmo, explicando tudo. Mas ele estava no quarto, com os fones de sempre, os olhos vidrados em uma tela. Pensei em falar com ele naquela noite. Mas, de novo, não quis pressionar. Fiz arroz com cenoura. Deixei o prato pronto sobre a mesa. Fui dormir antes dele. No dia seguinte, entrei no quarto com uma desculpa qualquer. Disse que queria saber se tinha roupa suja para lavar. Ele tirou um dos fones. Está na cesta, respondeu. Fiquei ali mais um instante. Emiliano, comecei.
Ele me olhou com os olhos semicerrados, cansados. O orientador da escola me ligou. Ele não disse nada. Disse que você parece meio longe. Que talvez precisasse conversar com alguém. Eu tô bem. Eu sei. Mas, se não tiver, também tudo bem. Ele não respondeu. Apenas colocou o fone de volta e virou para o outro lado. Saí do quarto com a roupa suja nos braços. No corredor, respirei fundo. Pensei em minha mãe. Em como ela teria gritado. Em como ela nunca teria perguntado, apenas mandado. Senti um orgulho estranho por ter sido diferente. Mas também um medo enorme de estar sendo frouxa, ausente. Na sexta-feira, resolvi procurar por um psicólogo. Liguei para o posto de saúde, mas me disseram que para adolescentes a fila era longa. Tentei uma clínica particular. Caro. Muito caro. Perguntei à vizinha, que me deu o contato de uma moça que atendia por um valor simbólico. Boa gente, disse ela. Formada na UABC. Marquei para a segunda. Não contei a Emiliano. Só deixei um bilhete em sua mesa, segunda às 4, vamos sair. É importante. Ele não protestou. No caminho, foi calado. No consultório, a moça recebeu com um sorriso discreto, cabelo preso e camiseta azul clara. Não quis entrar na sessão. Esperei do lado de fora, lendo uma revista velha sobre jardinagem. Foram 40 minutos. Quando ele saiu, olhou para mim e disse apenas, podemos ir. No carro, coloquei a mão em seu joelho. Ele não a afastou. Só disse, talvez eu volte na semana que vem. E isso foi tudo. Chegamos em casa e cada um seguiu para o seu canto. Mas naquela noite, antes de dormir, ele veio até minha porta. Bateu 2 vezes. E quando eu disse entra, ficou ali parado, com os olhos vermelhos. Abuela, puedo dormir contigo, é? Não sei se foi o susto da pergunta ou o alívio de ouvi-la, mas abri espaço na cama sem dizer nada. Ele se encolheu ao meu lado, como quando era pequeno. Ficamos assim por um tempo, em silêncio. E então, ele falou. Há vezes sinto que não há lugar para mim. Fechei os olhos, contendo as lágrimas. Aqui sempre é lugar para ti, Emiliano. Sempre. Depois daquela noite, Emiliano começou a mudar. Não de um jeito rápido ou espetacular. Nada de abraços repentinos ou conversas longas. Era mais como uma maré que começava a subir, lenta, discreta. Passou a descer para o café da manhã sem que eu o chamasse. Às vezes, lavava seu próprio prato. Uma noite, ofereceu-se para me ajudar a dobrar roupa. Não disse nada, apenas pegou as camisetas e começou a fazer. Eu o observava de soslaio, com medo de estragar tudo com palavras. Queria tanto perguntar o que se passava, o que tinha descoberto com a psicóloga, mas sentia que qualquer tentativa de explicação podia fazê-lo recuar. Na escola, os professores notaram. O orientador me chamou novamente, desta vez com um tom diferente. Está mais participativo. Menos fechado. Sorri. Agradeci. Disse que talvez só precisasse de tempo. E foi verdade. Em um sábado, fomos à feira juntos. Ele carregou as sacolas, escolheu as mangas maduras e comentou que o feirante parecia personagem de algum livro. Um que fala alto demais e diz sempre o preço errado. Sorri. Era uma piada boba. Mas era uma piada. Algo que ele escolhera dividir comigo. Na volta, sentados na cozinha, perguntei se queria cozinhar comigo. Disse que sim. E pela primeira vez em muitos anos, preparamos juntos um arroz com frango e chuchu. Ele cortou as cebolas. Chorou um pouco. Riu. Disse que parecia cena de filme. Naquela noite, tirei do fundo do armário uma caixa pequena de madeira. Dentro, guardava as cartas do meu filho, pai de Emiliano, que ele me escreveu quando estava na universidade. Umas 5 ou 6.
Tinta azul, caligrafia apressada. Uma delas tinha um desenho de Emiliano bebê, com cabelo espetado e bochechas redondas. Isso é seu, disse a ele, empurrando a caixa. Ele abriu com cuidado, como quem toca um segredo. Ficou olhando as cartas em silêncio por longos minutos. Depois levantou os olhos. Ele ainda pensa em mim? Respirei fundo. Pensa. Mas é do tipo de pensar que fica guardado. Que não sabe virar a ação. Ele não sabe como voltar. E talvez nem saiba que você está esperando. Emiliano assentiu. Não parecia triste, apenas conformado. Como quem encontra uma resposta que não é boa, mas é necessária. As semanas passaram. Continuamos indo à terapia. Às vezes ele falava mais, às vezes menos. Mas sempre saía com um olhar mais leve. A psicóloga me dizia que estava encontrando palavras. Achei bonito. Porque muitas vezes, encontrar palavras é o começo de tudo. Uma tarde, choveu forte. A luz se foi por umas horas. Sentamos na sala, com velas, e ele me pediu que contasse uma história da minha infância. Contei sobre quando roubei um pão doce do mercadinho da esquina e minha mãe me fez devolver com um pedido de desculpas ensaiado. Ele riu. Disse que jamais me imaginaria roubando. Era pequena. E tinha fome, respondi. Ele ficou pensativo. Eu também tenho hambre. Perno de pan. De algo que todavia não sei que é esse. Vai descobrir, disse, tocando sua mão. E pela primeira vez, ele a segurou de volta. Na escola, Emiliano começou a escrever pequenos textos. Um professor de literatura me ligou, entusiasmado. Disse que o menino tinha sensibilidade, que escrevia como quem escuta vozes antigas. Eu ri. Disse que talvez fosse coisa de família. A verdade é que nunca escrevi nada, além de listas de compras e cartas que nunca enviei. Mas gostei da ideia. Um dia, deixou sobre a mesa da cozinha um caderno aberto. Um texto sem título. Nele, um menino observava o céu noturno pela janela de um quarto pequeno. Dizia que as estrelas eram como perguntas. E que às vezes, o silêncio das noites respondia coisas que ninguém tinha coragem de perguntar em voz alta. Li tudo. 2,5 páginas. Quando ele entrou na cozinha, perguntei se podia guardar aquele caderno. Ele encolheu os ombros. É só um exercício, disse. Mas notei o cuidado com que depois o pegou de volta. Como quem protege algo ainda frágil. Na semana seguinte, chegou uma carta de Monterrey. Era do meu filho. Uma folha só. Escrevia que pensava em visitar no fim do ano, que as coisas estavam se ajeitando por lá, que Emiliano talvez quisesse passar uns dias com eles. Mostrei a carta ao neto. Ele a leu e ficou quieto. Não sei. Não precisa decidir agora. Não sei se quer vê-lo. Mas acho que preciso. Quando estiver pronto, ele estará lá. 2 dias depois, Emiliano me pediu para ir ao mar. Disse que nunca tinha visto de perto. Fomos a Boca del Rio. Era um domingo cinza. O céu fechado, o vento cortante. Ele tirou os sapatos e caminhou devagar pela areia. Não falou quase nada. Apenas olhava para o horizonte como se esperasse algo. Sentamo-nos numa pedra. Ficamos ali por horas, vendo as ondas baterem com força. Levei pão com queijo e suco de tamarindo. Ele comeu pouco. Mas agradeceu. No caminho de volta, no banco do passageiro, disse: Eu acho que quero ir. Só por alguns dias. Assenti. Vai ser difícil. Mas acho que ele precisa saber quem você se tornou. E se ele não gostar? Aí o problema é dele. Emiliano sorriu. Um sorriso torto, mas real. Estava diferente. Ainda quieto, ainda introspectivo. Mas havia firmeza em seus gestos.
E uma calma que eu não via há anos. Na semana seguinte, comprei sua passagem. Ele insistiu que queria ir sozinho. Disse que era importante. Se for para dar certo, tem que ser só entre ele e eu. Na manhã da viagem, preparei café e pão doce. Ele estava pronto antes de mim. Mochila arrumada, fone no pescoço, camisa limpa. Me abraçou por iniciativa própria. Forte. Quente. Obrigado, abuela. Vai com calma. Sempre. Fiquei vendo o ônibus se afastar. Pequeno, branco, com janelas fechadas. Senti o peito apertar, como se estivesse soltando algo que ficou comigo tempo demais. Mas também senti alívio. E orgulho. Naquela tarde, arrumei o quarto dele. Só um pouco. Sem mudar demais. Deixei o caderno na mesa, junto com uma folha em branco e uma caneta nova. Talvez, quando voltasse, tivesse mais histórias para contar. Os dias sem Emiliano foram estranhos. Não tristes, exatamente. Apenas quietos demais. A casa parecia maior, como se cada parede quisesse lembrar que alguém havia saído. Cozinhei menos. Dormi com a porta entreaberta. Esperei, sem saber se ele escreveria, se ligaria. Ele não fez nenhum dos dois. Mas, 3 dias depois, chegou uma carta. Escrita à mão. Envelope branco, letra redonda. Abuela, ele me buscou na rodoviária. Estava com uma camisa velha e barba crescida. Disse que estava nervoso. Eu também. Fomos direto para casa. Não é grande. Tem cheiro de tinta nova. A esposa dele me tratou bem. A filha pequena demais para entender, mas sorri muito. No primeiro dia, quase não falamos. No segundo, caminhamos até uma praça. Ele tentou-me explicar coisas. O trabalho, os medos, as fugas. Eu ouvi. Não desculpei. Mas ouvi. Ontem ele me levou a uma livraria. Disse que queria comprar algo para mim. Escolhi um caderno. Igual ao que você me deu, mas com capa preta. Hoje escrevi minha primeira carta para ele. Curta. Só para dizer que estou disposto a tentar. Amanhã volto para casa. Com amor, Emiliano. Dobrei a carta devagar. Coloquei sobre a mesa e fiquei olhando a cadeira vazia. Preparei café. Um pouco mais forte que o habitual. Pela primeira vez, senti que ele estava voltando com algo seu. Algo que não era só dor, só ausência. Um pedaço novo de mundo. Na manhã seguinte, esperei na rodoviária com um livro nas mãos. Ele desceu com a mesma mochila, mas andava mais ereto. Me abraçou antes que eu dissesse qualquer coisa. No caminho para casa, falou pouco. Mas os olhos estavam mais vivos. Como se tivessem visto outra cor de céu. Entramos juntos. Na mesa, o caderno e a caneta ainda estavam no lugar. Ele os olhou. Sorriu. Você leu o que eu escrevi? Li. Tudo bem? Tudo bem. Naquela noite, jantamos arroz e frango. Falamos sobre filmes, sobre escola, sobre o que ele queria escrever no caderno novo. Eu o ouvia. Sem pressa. Com cuidado. No fim, antes de ir dormir, ele disse: Abuela, às vezes, acho que você é a única coisa que ficou no lugar. Não fiquei, Emiliano. Só aprendi a não sair correndo. Gracias por eso. Apaguei a luz. E pela primeira vez em muito tempo, dormi com o coração em paz.